O Ganhador das Curadas, Samuel Hahnemann. Nós estamos na segunda parte da introdução. Além disso, independentemente de todas essas teorias, formou-se um método de tratamento com misturas de substâncias medicamentosas desconhecidas contra formas de doenças arbitrariamente estabelecidas e catalogadas segundo os pontos de vista materiais, em condições com a natureza e a experiência e, portanto, só se podendo obter daí maus resultados. A velha medicina chamada alopatia. E aqui já tem um exemplo. Na época de Hahnemann, fazia-se muitas pesquisas, assim como até hoje fazem muitas pesquisas. Mas ele faz a crítica porque as pessoas buscavam apenas vendo do ponto de vista material, vendo apenas a doença no físico e não a energia vital doente, não estruturas sutis, não o psiquismo. Como ele mais tarde ele foi catalogando, ele foi estabelecendo que as doenças primeiramente estabelecem nível mental e emocional para depois chegar ao físico. Para você obter a cura, tem que mudar o emocional, inclusive a disposição da pessoa, a parte moral, para que a doença desapareça naturalmente. E às vezes, para se obter isso, basta algumas doses quando a doença é recente. E a pessoa não é muito intoxicada com substâncias químicas das mais variadas. Em condições com a natureza e a experiência, portanto, só se podendo obter assim. Aqui já leu. Então, as pessoas pegavam, testavam, funcionava para João, mas não funcionava para José. Por que era assim? Porque as pessoas são diferentes. As doenças também são diferentes, são apenas parecidas. A homeopatia usa como remédio substâncias diluídas e dinamizadas e previamente testadas e experimentadas em pessoas sadias. Portanto, todas essas substâncias que são usadas como remédio homeopático têm prévio estudo de seus sintomas e os efeitos são os mais ou menos previsíveis. Bom, não é nossa função estudar a alopatia nem como ela age. Fizemos um sutil comentário da época que o Hahnemann fazia, como que na época dele era. Hoje fazem também muita pesquisa, é a única coisa, realmente fazem muita pesquisa. Ponto. Como a alopatia age, não é nossa função entrar nesse campo. Então, a homeopatia tem remédios extremamente diluídos, são dinamizados, testado em pessoas sadias, teoricamente sadias, né, pessoas com a saúde estável, para ver o que esses remédios, essas substâncias criam nas pessoas, e a partir daí, esse remédio, então, é usado para tratar aquelas doenças que têm aqueles sintomas que o remédio é capaz de causar. E os efeitos, quando a pessoa toma o remédio, são mais ou menos previsíveis. A gente já sabe mais ou menos, conforme a gente vai adquirindo experiência, a gente já sabe mais ou menos o que vai causar, como que vai agir e como que a gente vai poder ajudar a pessoa. Sendo empregados de acordo com a lei de similitude, ou seja, os sintomas do remédio devem ser muito parecidos ou iguais aos sintomas do adoecimento. Entretanto, apresentado pela pessoa, isto é, existe ou deve existir um remédio semelhante ou similar a cada conjunto de adoecimento que a pessoa possua. Só voltar aqui. Então, os remédios são empregados na homeopatia por semelhança. Os sintomas do remédio, que já foi previamente testado, que já conhecemos, e o remédio que deve ser escolhido dentre vários remédios já testados, a pessoa que chega e relata um conjunto de adoecimentos e como com as características daquele adoecimento, a gente vai pegar aquelas características, vai comparar com os remédios e vai escolher o remédio que tenha mais característica com aqueles sintomas que a pessoa está apresentando, e então a pessoa vai ter as melhoras. Logicamente que não basta ter um monte de sintomas, tem que ser os mais peculiares, conforme a gente vai ver ao longo do estudo que nós estaremos fazendo. Quanto mais próximos forem os sintomas do remédio da doença, mais rápido
é o restabelecimento. Sem desconhecer os serviços que muitos médicos prestavam às medicinas auxiliares, às ciências auxiliares de medicina, aos conhecimentos da natureza, em física e química, a história natural, em seus diferentes ramos, especialmente o do homem, a antropologia, a fisiologia e a anatomia, etc. Somente me ocuparei aqui com a parte prática da medicina, com os tratamentos propriamente dito, a fim de mostrar quão imperfeitamente têm sido tratadas as doenças até hoje. Então Hahnemann faz a colocação, mostrando para a gente que ele reconhece os avanços que as pessoas faziam já naquela época sobre a fisiologia, a antropologia, a anatomia. Fazia-se vários estudos, várias pesquisas respeitáveis. Mas na hora de se indicar o remédio, não dava os resultados esperados. Então, quando ele desenvolveu a homeopatia, os resultados às vezes eram instantâneos, porque levava em consideração o estado mental e emocional. E quando a gente vai tratar uma pessoa que está dentro da cidade, come um monte de coisas químicas, bebe um monte de bebidas químicas, bebe uma água super mega tratada, o resultado é um. Quando você vai tratar uma pessoa de uma cidade pequena, que pega água na mina, planta as verdurinhas no fundo do quintal, cria sua própria galinha, o resultado é muito mais rápido. Então, para cada situação, temos os empecilhos à cura. Se não me engano, o parágrafo 260. Longe de mim, contudo, estar aquela descuidada rotina que consiste em tratar valiosas vidas humanas segundo os manuais de receitas, cujas constantes publicações, infelizmente, atestam seu uso cada vez mais frequente. Na época dele, com certeza, tinha lá um tratado onde as pessoas olhavam, de acordo com um conjunto de características, e indicava aquele remédio, independente de outros mais. Abstenho-me de considerá-los por serem a escória da população médica comum. Falo apenas da arte medicamentosa atual, que se julga científica, gabando-se de sua antiguidade. Sem comentários. A opinião de Hahnemann naquela época, como que ele se expressava em relação à medicina daquela época. Então, a gente tem que entender como que ele pensava, e realmente os companheiros dele, que não eram adeptos da homeopatia, também faziam severas críticas a ele, tão mordazes quanto essa. Ele, um batia de lá, o outro batia de cá. Um batia de lá, outro batia de cá. Conforme a gente vai ver em vários textos, em vários manuscritos, em vários textos da época de Hahnemann, que a gente encontra por aí algumas traduções. Essa antiga escola medicamentosa vangloria-se de ser a única a poder pleitear o nome de arte de curar racional, alegando que só ela se esforça em pesquisa e afastar a causa da doença e que também procede nas doenças segundo os passos da natureza. Ou seja, assim como Hahnemann diz que está seguindo as leis da natureza, os médicos da época dele também diziam que estavam seguindo as leis da natureza. Quando ele fala lá que cada um criava uma teoria e debatia se não chegava a uma conclusão, aqui está ele confirmando que até naquele momento dele, ele desenvolveu sua teoria, teve vários adeptos, mas também teve vários adversários ferrenhos. Da mesma forma que ele, que era um médico comum, deixou de ser médico para ser tradutor de livro, depois ele desenvolveu a homeopatia e passou a trabalhar assiduamente, criando assim condições de divulgar a homeopatia, ensinar a homeopatia, mas também angariando vários adversários. A unanimidade na Terra é coisa rara. Não temos que atacar um, não temos que atacar o outro, temos que respeitar o ponto de vista de todos. E aqui ele está colocando o que ele pensava da medicina daquela época. Da mesma forma que os médicos daquela época pensavam mais ou menos dele de uma forma como, eu sei que você está fazendo não vale nada. Tolly Causa. A escama, ela
reiteradamente, limitando-se, porém, a esse apelo vão, presumiam unicamente poder encontrar a causa da doença, mas isto é inalcançável, porque, sendo irreconhecível olhando apenas para o material, torna-se impossível de ser encontrada. Então, a causa da doença, segundo Hahnemann, não está no físico, está no psiquismo, que chamava na época de energia vital. Mais tarde, Kardec chama-se energia vital, ou aprimora, melhor dizendo, aprimora os conceitos de energia vital e mostra para nós que existe um perispírito, que nesse perispírito tem um conjunto de dados e informações já trazidos até mesmo de outras vidas, complicou, né? Trazendo até de outras vidas, que vão criar condições para a saúde e para a doença das mais variadas. Inclusive, no item 54 do Livro dos Médiuns, ele diz que no perispírito está a chave para a solução de todos os problemas da saúde humana. E ele faz a descrição de que ele pesquisou muito, ele estudou muito para chegar a essa conclusão. Não adianta você chegar e querer discutir que não é assim, porque ele baseou em dados. Aí é Kardec falando. O Hahnemann, na época dele, ele não tinha como pesquisar o perispírito. Não tinha como ele fazer as pesquisas. Pelo menos a gente entende que não. Mas ele chegou a essa conclusão brilhante, que as doenças estão na estrutura psíquica. Visto, pois, que sendo a grande maioria das doenças, de origem dinâmica e material, e de natureza dinâmica também imaterial, e sua causa também irreconhecível materialmente, estavam então dispostos a inventar uma. Da mesma forma que os alopatas falaram, você inventou isso. Ou seja, ambos se atacavam. É importante a gente entender essa história filosófica daquela época. Comparando o aspecto dos órgãos normais do cadáver humano, anatomia, com as alterações evidentes destes órgãos internos nos indivíduos mortos por doenças, anatomia patológica, assim como a tirar conclusões relativas ao processo mórbido invisível das alterações. Por que adoeciam? Como adoeciam? Você vai falar assim, mas naquela época também não tinha microscópico. Mas não é esse o foco que o Hahnemann quer dar. Ele quer dizer como você fica doente. E se as pessoas estão na mesma casa, um pega uma bactéria e o outro não pega, por que não pega? Na mesma família, um desenvolve uma doença genética, o outro desenvolve uma doença que não é tão igual àquele primeiro. Porque, teoricamente, vocês são filhos do mesmo pai e da mesma mãe, as doenças deveriam ser iguais. Por que não é? Então, a homeopatia mostra que, de acordo com os sintomas mentais e emocionais, e o espiritismo fala assim, olha, porque a origem espiritual dos filhos não é a mesma coisa do que a dos pais. Podem até ter convivido antes, mas são entidades espirituais diferentes, com um histórico existencial diferentes, com necessidades diferentes. Portanto, tem doenças semelhantes, segundo um aspecto, mas diferentes, segundo outros aspectos. Entendendo isso, facilita bastante o nosso trabalho de entender as doenças. Na essência interior do homem, daquilo que parecia resultar da comparação dos fenômenos e função da vida sadia, fisiologia, com as infinitas alterações, nas inumeráveis condições mórbidas, patologia semiótica. Então, Hahnemann chegou à conclusão que existia uma essência interior do homem. E ela sofria infinitas alterações nas inumeráveis condições mórbidas. Não tinha como você estabelecer um padrão de adoecimento comum. Tinha condições de adoecimentos que às vezes eram muito semelhantes, mas um detalhe mudaria todo o esquema, inclusive a forma de indicar o remédio. E Hahnemann era muito minucioso. Por isso é importante nós entendermos que, a partir do momento que quanto mais diluído o remédio, mais rápido é o efeito, e principalmente quanto mais potencializado, quanto mais se bate contra uma superfície macia e elástica, como uma bola de futebol de couro, por exemplo, você bate, dá o impacto de voltar. Isso fazia com que o remédio ficasse mais potente, portanto, potencializar. Fazia o efeito mais rápido. Quanto mais potencializado fosse o remédio, maior o efeito. Então, ele foi desenvolvendo toda a sua teoria para nos explicar como isso sucederia, como isso poderia ser real
e de que forma a gente ia encontrar meios de prevenir os adoecimentos e de tratar os adoecimentos. Portanto, Hahnemann descobriu magistralmente que as doenças são psicossomáticas, muito antes de existirem no mundo físico. Podemos tratá-las, podemos preveni-las e podemos também identificar que doença a pessoa vai ter ao longo do tempo, com muita precisão. Um obscuro quadro fantasioso que a medicina teórica convidava como um prima causa morbi, que, portanto, deveria ser a causa próxima da doença e também, ao mesmo tempo, a essência interior da doença, a própria doença. Quando se dizia que existia uma causa para aquela doença, que seria a essência interior da doença, baseada em quê? Baseado em alguns dados que as pessoas tinham naquele momento. E Hahnemann contestava. Apesar do saudável entendimento humano, saber que a causa de algo ou de um acontecimento nunca pode ser simultaneamente esta própria coisa ou este próprio acontecimento. E aí ele já começa a ver que existiam diferenças, que existiam situações diferenciadas, porque em alguns momentos tinha uma causa, mas em outros momentos aquela causa não justificava aquele adoecimento. E aí, como que era? Como poderiam eles, então, sem incorrer no erro, fazer dessa essência interior irreconhecível objeto de cura, prescrevendo contra ela supostos remédios cuja tendência curativa lhes era desconhecida, ao menos na maioria, e, além do mais, misturar vários desses medicamentos desconhecidos naquilo que eles chamavam de receita. Então, segundo Hahnemann, naquela época, fazia-se mistura sem saber qual o resultado ia obter. Alguém tinha lá aquelas fórmulas, fazia aquela mistura e achavam que obteriam um determinado resultado, o que ele contestava. Logicamente que se você for estudar algum escrito daquela época, escrito pelos médicos que assim faziam, eles vão estar provando que daquele jeito dava certo. E Hahnemann dizia que daquele jeito não dá certo. A causa da doença, cremos e entendemos, estar em uma disfunção psíquica devido às energias deletérias presentes nos corpos sutis, conforme descrevemos no livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo. Portanto, precisamos de um remédio que possa agir nos corpos sutis da pessoa ou de qualquer outro ser vivo. Para tratarmos alguém, para recuperarmos a saúde de alguém, entendemos e compreendemos, dentro da filosofia homeopática, que esse remédio tem que ser bem potencializado. A questão da diluição, a gente vai raciocinar acima do CH5, sempre do CH5 ao CH30 nesse estudo. Não, vamos nos deter só nessa faixa. Depois, então, lá na frente, a gente fala diferenciado. Mas até agora de CH5 a CH30. Quanto mais diluído for o remédio, maior o efeito, mais intensidade de ação. E compreendemos, dessa forma, que o remédio vai fazer tanto mais efeito, quanto mais potencializado for, que mais força ele vai agir nos corpos sutis, para nos desintoxicar de determinadas energias deletérias ou substâncias tóxicas psíquicas. Como os remédios homeopáticos são energéticos, fluídicos, vibracionais, quânticos, ou melhor, são quintessenciados, eles agem nos corpos sutis, portanto, restabelece a saúde como um todo, nos níveis mental e emocional, resultando em melhorias físicas. E aqui que está a grande chave da questão. Porque como o remédio é diluído e dinamizado, ele vai interferir na mente da pessoa rapidinho. Se ele estiver fora do padrão de similitude ou similaridade, a pessoa vai ficar meio alterada. Mas, quando ele estiver dentro do padrão, a pessoa vai ficar mais ajustada, mais compreensiva, mais calma, mais raciocinando melhor, agindo melhor. Mas eu sei que muitas pessoas espiritualistas vão falar assim, as interferências externas.
Aí é capítulo para estudar a parte. Vamos falar aqui das pessoas normais. Os paranormais, não é anormal não. Os paranormais, a gente deixa para falar mais em momento mais apropriado. A partir do entendimento de que os adoecimentos se originam nas estruturas dos corpos sutis, passamos a entender a necessidade de estudarmos a fisiologia e a anatomia por um outro ângulo, o da compreensão dos mecanismos da interação entre as dos corpos sutis com o corpo físico, pois esta é uma interação dinâmica que produz consequências. Na homeopatia, nós devemos procurar entender esse mecanismo de interação entre a fisiologia psíquica e a fisiologia física. E a gente vai entender a partir do momento que vermos pelos relatos da pessoa seu estado mental, seu estado emocional, resultando em doenças físicas, que na realidade não é uma doença física, é um sinal físico que mostra que a pessoa está com determinados padrões de desequilíbrios dentro da estrutura mental e na estrutura emocional. Não precisa ser uma doença mental grave, um desajustezinho. A partir do momento que a pessoa se trata com homeopatia, aqueles desvios mentais e emocionais se ajustam e a pessoa melhora. O corpo físico influencia os corpos sutis através da contaminação do sangue, e os corpos sutis contaminam ou tratam o corpo físico através da qualidade de suas vibrações. Ambas repercutem no sistema nervoso central, alterando o estado mental-emocional da pessoa que, por sua vez, modificam as predisposições físicas dela. Portanto, as reações mútuas entre eles agravam ou reduzem os adoecimentos constantemente, como em um circuito eletrônico realimentado. O que é o circuito eletrônico realimentado? Eu tenho que pegar uma aula antiga de eletrônica, dar uma estudadinha no livro para a gente trazer a memória e fazer uma explicação desse circuito realimentado. Ou talvez a gente ache alguém que já tenha feito essa explicação. A memória do computador só funciona porque a energia que entra realimenta, a energia que sai do sistema realimenta a entrada. Aí cria essa memória do computador, a grosso modo. Uma forma bem simples. Então, quando nós estamos falando de saúde ou de adoecimento, a nossa estrutura física e a nossa estrutura psíquica, elas criam esse ciclo de energia. Um interfere no outro, outro interfere no um. E vai criando essas transformações. No nosso livro, Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, a gente explica esse mecanismo através de um texto do André Luiz, Espírito, via mediunidade do Chico Xavier, que ele fala sobre os bióforos, que é uma célula, que ela é uma interface entre a parte física e a parte psíquica, onde faz esse intercâmbio de energia, levando a pessoa a ter saúde ou a perder a saúde. Por isso que nós temos que procurar entender como nós estamos lidando com os nossos adoecimentos, como que nós estamos lidando com as nossas dificuldades e, principalmente, como que nós vamos nos tratar para recuperar a saúde. Então, para a gente entender aqui, vamos voltar um pouquinho, através das mudanças vibracionais ou da mudança no sangue, vamos contaminar a estrutura psíquica ou a estrutura psíquica vai contaminar o corpo físico. Também da mesma forma, pela limpeza do sangue e pela limpeza da forma da gente pensar, vamos limpar o físico e vamos limpar o psíquico. Portanto, meus irmãos, é um exercício constante de educação da mente e de saber alimentar-se e de saber portar-se na vida. Então, são o que nós sentimos, pensamos, falamos, fazemos e comemos interferem enormemente na nossa vida. Cria-nos problemas sérios, cria-nos distúrbios complexos. E vamos para a próxima parte.
do nosso Organon da Arte Corá, comentado, à luz do Evangelho de Jesus e focando na necessidade da drenagem miasmática. O miasmático ficou para baixo ali. A nossa homenagem aos grandes nomes da homeopatia, a eles o nosso muito obrigado. E que as bênçãos divinas sejam sempre sobre eles, e nós os pedimos que nos intuem e nos inspirem em nosso estudo e nosso trabalho. Muita paz a todos. Um detalhe importante que é bom a gente fazer observação. Falamos no primeiro slide, lá no início, que nós não temos a intenção de criticar ninguém, nem alopatia, nem homeopatia, nem floral, nem acupuntura, apenas explicar a homeopatia. E Hahnemann fazia severas críticas aos alopatas daquela época. Então, quando a gente faz a leitura, estamos fazendo a leitura de Hahnemann, daquilo que ele falava sobre a postura dos médicos daquela época. Como que eles agem hoje? Não compete a mim julgar, não compete a mim avaliar. Nós precisamos entender como que a homeopatia funciona, como que ela age e por que o Hahnemann pensava do jeito que ele pensava. Por isso, os nossos comentários, que não temos intenção de prejudicar ou atacar essa ou aquela. Simplesmente falar aquilo que Hahnemann, tentar entender aquilo que Hahnemann passava, aquilo que Hahnemann vivenciava naquela época.